acho que viemos aqui, não é? Todos falar sobre um bocadinho desta transformação do Digital Out of Home, esta coisa da inclusão dos dados, e como isto às vezes pode ser considerado aqui uma invasão que aqui o programático está a ter dentro deste canal de comunicação, mas acho que tanto eu como o Mário somos aqui da opinião, que como trabalhamos aqui com este meio programático, que isto está a evoluir de tal forma que isto está-se a tornar não tanto uma invasão, mas uma inovação. O que é que vocês acham? Sim, começamos cada vez mais a ter um parque em Portugal cada vez mais digitalizado, mais recente, e isso acaba por trazer outras possibilidades de compra aqui no meio outdoor. A forma como compramos programaticamente hoje os ecrãs permite-nos ir além fronteiras para poder comprar campanhas fora do país, Estados Unidos, Japão, qualquer ponto do mundo. Acaba por ser um excelente exemplo que nós conseguimos já comprar, e da mesma maneira que o resto do mundo também acaba por conseguir fazer a introdução no nosso parque de forma ágil, rápida e eficaz. Portanto, sabemos que é muito fácil hoje ter uma campanha de uma marca que não esteja presente em Portugal, que queira vir num dia específico, numa altura específica, e isso acaba por ser muito importante. Seja com mais dados ou menos dados, a forma como a marca consegue criar uma exposição em Portugal hoje é muito, muito rápida e importante. Sim, é um meio que a digitalização tem sido tentada a crescer. Houve coisas que ao início, como é normal, o planeamento era muito, tínhamos que trabalhar com aquilo que tínhamos, e às vezes em programático estamos habituados a trabalhar com targets e diversas formas de chegar à audiência certa, no momento certo. O Digital Out of Home, quando foi aqui introduzido, havia aqui aquela falta, não é, de recolha, porque não é tão fácil fazer esta recolha de informação, de dados, e categorizar os ecrãs de forma a que nós conseguimos perceber onde é que está a audiência específica para determinada campanha, para que a campanha tenha impacto para quem a vê. E como o Mário disse, isto realmente a questão do internacional, nós também já tivemos experiências em comunicar lá fora, e efetivamente facilita muito. Nós já tivemos campanhas também nos Estados Unidos, e a única questão é, nós estamos habituados a lidar diretamente com os parceiros cá em Portugal, nós sabemos quem é que são. Há outros parceiros lá fora, mas há sempre pontos de contacto, SSPs, por aí fora, e é sempre fácil nós falarmos com alguém de outro mercado e conseguimos ativar com facilidade campanhas fora de Portugal. Bom, eu já agora sobre isso também queria dizer aqui qualquer coisa, mas bom dia aos dois. É um gosto estar aqui com duas sumidades. Quero agradecer o convite e a iniciativa da Dream Media, porque é sempre bom em qualquer palco, em qualquer instante, esclarecer, contribuir para o esclarecimento. Sobre este ponto, sobre inovação ou invasão, eu acho que, em primeiro lugar, olhando para o que é o contexto do mercado, é preciso destacar o mérito que os operadores, os meios em si, têm feito nos últimos anos na modernização, portanto, e têm imprimido uma dinâmica enorme no que é o meio exterior. Isto é resultado de todas as partes interessadas e todos os meios, particularmente da Dream Media, da Deco, da MOP, da ClearSpot, de todos. Portanto, tem havido um investimento enorme. A digitalização, não é? Seja aqui, seja internacionalmente, vai para ficar, e portanto é uma força que é absolutamente imparável. Isto obriga, obviamente, tem outras externalidades, obriga à modernização e obriga, obviamente, a ter dados. E eu agora tenho que puxar a brasa à minha sardinha, que é, efetivamente, isto vai obrigar, seja com, o Mário estavas a dizer, com mais ou menos dados, tudo é um processo e obriga a mais dados. E obrigar a mais dados obriga a maior transparência, a maior clarificação.
Há um tópico e uma provocação que eu gostava ao mesmo tempo de dar, que é uma grande discussão que a nível mundial se está a ter, que é, e particularmente no que é a compra programática, que são exatamente a diversidade de fontes de dados. Ou seja, é muito importante o papel de mercado, de regulação, de existirem, se quiserem, métodos e fontes de informação que sejam absolutamente comparáveis, para que não existam aqui disparidades de moeda de troca, quase, de contabilização. Qual é a vossa perspectiva disso? Sobre a diversidade de fontes de dados? Eu acho que é uma altura normal do mercado. Ou seja, começam a ser necessários os dados, começam a existir várias fontes e depois, ao longo do tempo, vai normalizando. Ou seja, vai-se percebendo qual é os dados mais eficientes, quais é que são os dados mais fidedignos, quais é que são os dados que realmente fazem sentido mostrar e, portanto, acho que ao longo do tempo isso vai normalizando. É normal que comecemos por ter muitas fontes, começamos a ter diferentes fontes com diferentes perspectivas. Acho que não há, muitas das vezes, nenhuma mais errada ou nenhuma mais certa. Acabam por existir diferentes maneiras de ver os dados ou a forma como eles são recolhidos, a metodologia, etc. E isso depois, ao longo do tempo, acaba por ir convergindo para aquilo que é a melhor solução para o mercado. Mercado a mercado isso é muito diferente. Nós não temos a mesma visão que o mercado em UK, nós não temos a mesma visão que o mercado nos Estados Unidos, não é? Portanto, nós não temos uma rua como Times Square com a quantidade de ecrãs por metro cúbico para conseguir fazer a mesma leitura dos dados. Portanto, acho que isso ao longo do tempo vai começando a ser mais normalizado. É importante para nós, agências, é importante para os anunciantes que isso vá acontecendo, porque é assim que se começa a ter a mesma leitura de forma transversal ao mercado. Pronto, não era o que estavas a dizer, portanto, diferentes providers acabam por dar aqui modos diferentes, mas o mercado depois precisa de se equilibrar. Acho que efetivamente as fontes de dados são efetivamente algumas e como o Mário estava a dizer, tanto também no nosso meio, não é só os dados aparecem, está uma fonte e podemos ativar, mas há sempre aquela curiosidade de nós tentarmos perceber, mas como é que isto é recolhido? Nós precisamos de saber o que é que está aqui por trás, porque como estamos a dar a cara ao cliente, estamos a mostrar a nossa estratégia programática para uma campanha e estamos a dizer, vamos usar esta audiência. E o cliente vai perguntar, mas como é que essa audiência se fez? E nós temos que estar preparados e claro que nós temos que estar confortáveis, não é? Se estamos a propor algo ao cliente, nós temos que perceber efetivamente como é que isto está a ser construído, confiar, porque nós temos que confiar naquilo que estamos a usar antes de estarmos a propor ao cliente. E acho que a questão dos dados é fundamental porque nós no universo programático estamos habituados a trabalhar com dados também de diversas fontes. E a questão claro que isto vai sempre partir para uma uniformização de fonte de dados é aquela que vai ser mais usada para determinado tipologia de campanha. Mas lá está, entrando aqui na tipologia de campanha também depende, não é? Depende da comunicação e do objetivo de cada ação, em que se calhar pode fazer sentido usar determinadas fontes de dados desta empresa porque vai estar mais diretamente ligado ao objetivo que nós queremos, e há outras mais genéricas que podem dar para tudo. Mas acho que a nível os dados são extremamente importantes para... Eu e o André, que acabamos de ser muito pouco mais novos que o Nuno, acabamos por ter vivido exatamente o mesmo no digital. Portanto, e eu acho que se houve coisa desde que eu comecei a trabalhar no mundo programático que gostava era de ver isto a acontecer também no meio de televisão. Portanto, mas quem sabe, vamos aguardar para os próximos episódios. E não só. Bom, também na rádio, também seria interessante. Portanto, acho que neste momento aquilo que se passa no out of home
é exatamente aquilo que aconteceu no digital, ou seja, existe uma necessidade de se perceber como é que são os dados, de onde é que vêm, como é que são recolhidos, são fidedignos ou não, portanto, quais é que são as suas fontes, e depois começar a ter uma visão em que os clientes acabam por olhar para isto de uma forma mais confiável e com isso também a escolha do Media Mix, a própria escolha dos diferentes spots ou ecrãs de onde vai sair a campanha. Portanto, é um processo que é repetitivo ou vai sendo repetitivo ao longo dos diferentes meios. Eu concordo contigo, aliás, concordo com os dois, quando nós vemos que sim, estamos num processo. Ou seja, isto é um processo e nós estamos ainda numa fase inicial. E é normal a tentação de eu ter episodicamente aqui e ali fontes diferentes de dados. Aliás, há uma grande discussão mundial entre o que são soluções, se quiserem, device-centric, muito com base na sensorização de ter dados de sensor, versus o que são metodologias people-centric, que medem efetivamente pessoas e que medem inclusive alcance e, se quiserem, a sobreposição que existe em diferentes ecrãs. Eu aqui posso dizer, e puxando aqui novamente aqui para o que é o lado dos dados, ou seja, nós, Ipsos, isto neste caso, enquanto responsáveis pelo que é o estudo de audiências da publicidade exterior em Portugal, não é? À parte de termos o que é o único estudo contínuo de observação, absolutamente de observação, e portanto não declarativo, é recolha completamente passiva, e o único estudo contínuo, temos uma metodologia de recolha de dados que é aprovada por todas as partes interessadas. E essa é que é a importância da regulação, ou seja, de um GIC, neste caso da CAEM. Mas mais importante do que isso, até comparando, e para fazer até alguma pedagogia, comparando com o que são outras medições de outros meios, ok? O exterior, neste momento, é o único, por exemplo, que, à parte de contar pessoas, não ser só uma contagem de tráfego ou pings de um qualquer device, de um qualquer sensor, está, efetivamente, a contar visualizações, não quem passa. Ou seja, está a fazer um ajustamento de visibilidade. Com quê? Com algoritmos de visibilidade que são transversalmente aplicados no mundo inteiro. Portanto, que distingue, por exemplo, quem passa à frente de um ecrã e ou quem efetivamente vê aquele ecrã. O que significa que está a ser particularmente exigente, o mercado é particularmente exigente nesta medição, e bem, ok? Face, por exemplo, ao que existe de outros meios, ou seja, eu não tenho que estar a ver o que é a cobertura 3+, ou 4+, para assumir que isso já dá uma visualização. Ora, todo este processo, inclusive o ter fontes de dados que permitam isto, que permitam até depois injetar esta informação para o que é programática, dando não só impactos, mas dando inclusive alcance, não é? É todo um processo que está a ser utilizado. E quando eu colocava a questão das diferentes fontes, tem a ver precisamente com isso, que é diferentes fontes muitas vezes que vêm hoje do que é IoT, sensores, pings, não é? Não são absolutamente comparáveis, nem me estão a contar pessoas. Era exatamente nesse... Há fontes que usam dados de censos, mas isso vai buscar... são fontes mais geográficas, não é? De qual é que é a probabilidade de haver mais gente com base nos censos. Há fontes de dados que usam, por exemplo, a utilização de um cartão de crédito nos terminais multibanco. E essa pessoa que usou aquele cartão de crédito tem dados também e pronto. Mas por acaso, esta questão de nós, no digital, estamos habituados a trabalhar em 1 para 1, em que é um device em que ou está no computador, no tablet, no telemóvel, e é uma pessoa que vê, e aqui a questão do digital autofome é sempre um para muitos. E é sempre aquela de para muitos, mas quantos? Mas depois esses quantos é que olharam para o ecrã? E isso é sempre uma coisa que eu acho que efetivamente é um grande desafio a ver essas medições. Ou, para todos os efeitos, há uma metodologia, como estavas a dizer, e depois aplica-se essa metodologia conforme o sítio onde está o ecrã,
Mas por acaso, há uns anos, eu sou novo, mas já trabalho nisto Também eu. aqui há alguns anos, e por acaso, no sítio onde eu trabalhei num sítio onde tinha uma pessoa que desenvolvia software e hardware, e uma das coisas que ele tinha, que era curioso, era, ele dizia assim, não, passa aqui no corredor, e depois dizia, agora passa outra vez e olha para este ponto, e quando nós olhávamos para o ponto, ele assopiava, e que ele tinha eye tracking. Claro que hoje em dia o eye tracking em qualquer lado é complexo, mas era uma forma, não é, de ter esta medição efetiva, não é? A pessoa efetivamente olhou para um determinado ecrã e teve aquela contagem. E isto já foi há 15 ou 16 anos, não é? E eu sempre achei, quando apareceu aqui o Digital Out of Home, que isto podia ser uma forma de medir. Claro que isto, por isto em todos os ecrãs é complexo, não é? E se for tipo um grande impacto, ainda mais complexo, porque as pessoas estão lá longe, não é? Mas quando estamos a falar de um MUPI, que é de extrema proximidade, era uma coisa que se calhar até funcionava bem. Mas pronto, eu acho que é uma coisa interessante. Eu queria te interromper para dizer, nós na Dentes eu tive que pedir ajuda às pessoas que planeavam Out of Home para perceber como é que eu conseguia fazer a transferência de um planeamento, um comparativo daquilo que era papel para aquilo que é digital programático. Esse processo não foi fácil, e eu acho que não é fácil por dois motivos. É que o digital tem um escrutínio máximo dos meios de comunicação. Nós não temos que ter apenas uma impressão, nós não podemos ter apenas um print. É impossível para nós ter prints de todas as nossas campanhas, mas temos que ter uma quantidade absurda de dados cada vez mais. Temos que ter mais dados e ter uma análise de cada pixel que colocamos. E antigamente não havia esse escrutínio tão grande no papel. Os dados eram outros, a forma como se comprava era outra. Realmente, nós estamos em 2026, as coisas vão-se atualizando, a forma como o mundo também muda, nós vamos acompanhando isso e, portanto, vamos fazendo essa alteração. E aquilo que eu vejo hoje é, muitas das vezes, a dificuldade entre os clientes que faziam Out of Home tradicional, hoje começarem a ter um plano comparativo, ou quererem um plano comparativo entre aquilo que era a forma antiga ou tradicional de comprar outdoor e a forma programática, e já começam a exigir mais dados. Eu acho que é preciso ter aqui alguma atenção a isto e ter algum cuidado. Qual é o exagero e qual é o ponto ótimo dos dados que necessitamos? Porque nós não podemos exagerar, nós não podemos, para comprar uma impressão de um ecrã, nós não necessitamos de fazer 87 análises, porque é impossível depois tomar atenção e olhar qual é a quantidade de tempo que estamos a olhar para o ecrã. Claro que são os dados perfeitos, claro que eram os dados que gostaríamos de ter. Quanto tempo é que as pessoas estão a olhar para o ecrã e ficam com aquilo na sua memória, portanto. Mas isto é quase colocar um chip em cada pessoa, e acho que não há essa necessidade ainda. Portanto, precisamos de perceber cada vez mais qual é o ponto ótimo para conseguir ter os dados. E aqui, Nuno, eu gostava de te ouvir um bocadinho falar sobre este ponto ótimo, porque a nossa metodologia advém, nós não fomos pioneiros e, portanto, chegamos um pouco mais tarde que alguns mercados àquilo que é o programático Out of Home, mas a quantidade de dados e a metodologia que fomos buscar àquilo que já aprendemos com aquilo que é feito nos outros países, até que ponto é que nós conseguimos chegar aqui ao ponto ótimo dos dados para o anunciante, a agência? O ponto ótimo dos dados, o que é isso do ótimo dos dados? Pegando deve ser aqui o limite, não é? Tem que haver um limite. Isso do ótimo é um processo, vamos sempre atingi-lo e vamos sempre melhorar e vamos sempre ter necessidades de medir mais, melhor, novos formatos, novos ambientes, etc. Mas pegando nas tuas palavras, eu há pouco estava a destacar todo o esforço que
todos os meios e todos os operadores colocaram no mercado, na modernização deste mercado, que está tremendamente competitivo e que tem, aliás, é um dos casos de estudo, até mundiais, pelo que é o share de investimento que tem, a importância que tem. E há outra coisa que é absolutamente espetacular. Como tu disseste, Mário, nós começamos mais tarde na compra programática de out of home do que outros mercados, mas temos melhores dados do que qualquer mercado. Eu estou a dizer isto, obviamente que eu sou uma parte envolvida, uma parte interessada, porque pertenço a um instituto que mede. Mas somos, volto a dizer, o único instituto que mede continuamente, ou seja, que de facto está em contínuo a medir e não através de dados de censos exclusivamente. Que já estão desatualizados. Mede a dinâmica, mede precisamente o que é o momento, mede o local. E a aplicar precisamente o que são todas as práticas e standards internacionais. Por isso é que eu destacava a tal aplicação da visibilidade, onde a indústria, e bem, quis ser particularmente exigente. Ou seja, hoje nós temos das melhores condições e dos melhores dados, porque nós conseguimos saber, e isso agora, o produto, ok, que é feito, isso depende da estratégia de cada meio. Cada meio saberá qual é o produto que constrói, não é? Mas hoje temos para cada campanha, para cada ação, para cada spot, a medição até do tempo, como estavas a dizer, do tempo de exposição. Ou seja, de quanto tempo é que aquela pessoa esteve, porque isso faz parte, por exemplo, do standard. Ou seja, para nós sabermos e apurarmos a audiência de uma face digital, num determinado momento, num determinado spot, nós temos de contabilizar o que é o tempo de exposição. E, portanto, essa informação hoje existe. Tudo isto é um processo de integração, tudo isto é um processo, obviamente, de adoção, mas há, de facto, uma mensagem importantíssima a dar, que é exatamente esta, que é, mesmo começando mais tarde, até porque pela própria nossa dimensão, seja geográfica, seja económica, temos uma boa dimensão para ter estas coisas, nós temos, provavelmente, das melhores condições, que temos dos melhores ingredientes e dos melhores dados. E dos melhores dados, precisamente com todo este detalhe. E agora, o produto, lá está. Se a digitalização, de alguma forma, confronta, ou como é que colide ou não com o princípio do que é o meio de massas, isso é uma conversa que não é para quem mede dados, ok? Mas hoje, e no nosso país, nós temos, comparativamente, os melhores dados, precisamente os melhores ingredientes para compra programática e não só. Sim, tem sido uma mais-valia no planeamento e na ativação, mas acho que também outra coisa que se calhar gostávamos de ver aqui abordadas era aqui a questão, como o Mário estava a dizer, de fazer aqui esta transição do outdoor tradicional para a compra digital e depois programática. Porque efetivamente os clientes estão habituados a comprar faces quando querem offline, quer seja em papel, quer seja diretamente digital. E havia sempre esta questão de nós, quando começámos aqui com o programático digital out of home, com as ferramentas que tínhamos, o que é que nós conseguimos segmentar de forma a que a campanha faça aqui algum sentido. Ativamos 3, 4 parceiros, fazemos aqui temos uma tipologia de ecrã, temos uma zona geográfica, o que é que faz mais match com este tipo de campanha. E depois chegávamos mais ou menos ali no planeamento a um número de faces. E depois o cliente dizia, mas isto é muito budget para estas faces. E isto foi lá está. Dentro do programático nós passamos a vender pontos de contacto, audience impressions, e é este switch. E temos estado a educar o cliente nessa lógica de, ok, tens este número de faces, mas imagina, tu podes ter menos budget, estás no mesmo número de faces, mas vais aparecer menos vezes. Mas se tiveres mais budget, vais aparecer mais vezes, e a probabilidade de encontrares, de apareceres e da tua audiência ver a campanha vai ser muito maior, embora tenhas menos ecrãs. Claro que há sempre aqui um equilíbrio
conforme a campanha, se tivermos muito budget e isto for pouco tempo e pouca dimensão de ecrãs, há sempre essa sensibilidade de pronto, tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Mas como é que tu fizeste esta transição? Também sentiste essa dificuldade, esse desafio? Esse é o desafio que temos ao dia de hoje para os diferentes clientes que ainda não estão habituados a trabalhar programática out of home. Mas esse desafio, quando eu olhei para esse desafio de duas vertentes. Uma, com dados, ou seja, são exatamente os dados que nós precisamos para falar com os clientes. Por outro lado, e era aqui que eu queria, que acho que é, se calhar, o ponto mais importante, ou não desfazendo aqui os dados, mas o ponto mais importante, que é, como nem tudo são números, é com a relação. Ou seja, as nossas equipas ao dia de hoje não são apenas equipas de fábrica que têm que implementar campanhas e colocar as artes nos ecrãs, ou nos ecrãs de telemóvel, nos ecrãs de outdoor, em cada um dos seus ecrãs. Não, são equipas que precisam ter relação com os clientes. São equipas que precisam de falar. Não são passíveis de ser substituídos por AI exatamente por isto. Porque têm a sua relação com o cliente, porque falam com o cliente, porque já sabem quando é que o cliente precisa de ouvir, o que é que precisa de ouvir, e esses sentimentos acabam por não ser facilmente ser substituídos por AI. Portanto, há aqui as duas partes que nos levam ao desafio que estás a falar, André, que é como olhar para a compra de outdoor em 2026, não é? Portanto, que este é o grande mote que os clientes, alguns ainda olham de uma forma mais tradicional, outros já estão super ok com o planeamento programático e, portanto, este desafio, quando tu consegues aliar aqui as duas coisas, a parte sentimental, a parte relacional que as equipas têm com os clientes, com os dados que temos hoje em cima da mesa, eu acho que é a melhor forma para conseguir dar a volta aqui ao problema e conseguir mostrar aos clientes que realmente o programático out of home não é um bicho de 7 cabeças, ok? Não é o submundo do outdoor, não é, ao contrário de outros mercados, e estavas a dizer, nós acabámos por nos evoluir mais, porque pela nossa escala, mas também porque viemos mais tarde e já embebemos todo o conhecimento que havia nos outros países, e eu acho que nós estamos mais à frente do que os nossos colegas aqui do lado, espanhóis, que os nossos colegas de um conjunto de países que começaram mais cedo, mas que não conseguiram ser tão ágeis. Realmente o investimento acabou por ajudar dos operadores para que hoje tenhamos um bom parque digital já programático nos diferentes espaços, ruas, espaços fechados, estradas, etc. Portanto, está muito grande, centros urbanos, etc. Portanto, acabamos já de ter um parque urbano bom, acabamos por já ter aqui o volume com audiências suficientes para conseguir mostrar e, portanto, e com as nossas equipas e com a nossa relação, acho que é a melhor maneira de nós conseguirmos explicar aos nossos anunciantes o problema, a transformação de compra para 2026. Mário, eu como sou mais novo que vocês, pouco, mas sou mais novo que vocês, eu até diria uma coisa muito simples. Muito simples. Ou seja, é evidente que a compra era por inventário. Na ausência de dados, quando tu não tens absolutamente ingrediente nenhum, portanto, isto é um processo histórico. E a compra por audiência é só natural e obrigatória e é absolutamente imparável. E se nós olharmos
E por isso é que é importante termos uma perspectiva assim mais holística. Se olharmos para todos os meios, todo o mundo, da televisão, ao digital, à rádio, à imprensa, como qualquer moeda, qualquer referencial, um dólar ou um euro, a moeda só existe se houver confiança, se o mercado confiar naquela moeda. E o que é que nós vemos em todos os meios em todo o mundo? Quando o mercado não se revê na moeda, neste caso na medição, que é claramente a medição, o investimento cai a pique. E, portanto, é evidente que, seja para compra programática ou não, necessariamente aqui a credibilidade do que é os dados é absolutamente incontornável. E, portanto, neste processo de transição, que nós, se nos pusermos sentados na Lua a olhar para o que é a evolução, houve uma evolução, volto a destacar, nos últimos 5 anos, mérito de todos os operadores que têm investido imenso precisamente na modernização, e nós o que vemos é um investimento em outdoor nos últimos anos de forma sustentada em crescimento, não é? Também porque tem efetivamente dados que são credíveis, que são absolutamente detalhados e que estão preparados precisamente até para o que é a compra de digital e programática por aí fora. Portanto, este tema da passagem, André, do que é uma compra, chamemos-lhe tradicional, histórica, para o que é o momento atual que nós estamos a viver, que é o momento de compra por audiência, é evidente que o mercado quer exatamente este input. E necessariamente, como o Mário estava a dizer, eu tenho que apresentar aos clientes o que são os dados, quais são os dados, mas quem são eles, o que é isto de um para muitos. E tenho que cruzar isto com outras temáticas. Por exemplo, o outdoor é o único meio de massas, que não tem audiências heterogéneas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o conteúdo não faz a audiência. Ou seja, um programa infantil é para miúdos, para crianças. Não é? Note. Um programa de notícias é para... E, portanto, não é o conteúdo que faz a audiência. Mas há aqui uma outra dimensão que é localização. E, portanto, no eixo, o que é localização, o local em si, porque o local em si constrói também a audiência. Exato. Constrói momento. E o que é, precisamente, a medição de audiência. Portanto, hoje, e ao dia de hoje, e correndo o risco de ser repetitivo, nós temos esta vantagem. E temos esta vantagem, e atenção, posso dizer-vos que no contexto Ipsos, ou seja, neste momento, aquilo que é feito em Portugal é exemplo, precisamente, para todos os outros mercados. E, portanto, temos essas condições para o que é o meio exterior, fundamentalmente. Portanto, é uma transição que é natural, é com essa naturalidade que nós temos que encarar, obviamente, isso. E isto, todos os processos, têm a sua temporização, como é evidente. Sim, eu acho que, efetivamente, a evolução é inevitável, não é? E acho que isto não vai evoluir. Claro que é sempre melhor quando os dados, a qualidade dos dados, e vai sempre dar mais valor àquilo que estamos a planear e entregar ao cliente. Mas eu penso que não é uma coisa que vai mesmo substituir. Por exemplo, o programático não vai aqui canabilizar aqui aqui a compra do meio outdoor, porque acho que há sempre espaço. Vai crescer, sim, sem dúvida, porque é uma evolução. A questão de fazermos a ligação de todos estes pontos cria mais valor para as campanhas, mas haverá sempre diversos objetivos e diversas tipologias de campanhas que vai continuar a haver uma compra tradicional e não propriamente usar sempre dados para ativar uma campanha. Claro que vai trazer mais valor, mas não acho que seja 100%. O mesmo acontece com o restante digital. Nós continuamos a ver que existem compras programáticas. Há uma compra programática em que há um racional e a campanha é ativada
independentemente do meio onde vai aparecer, mas sim focado na pessoa que vai ver. Como também continua a haver a compra tradicional. Depende também muitas vezes do objetivo da campanha e onde é que nós queremos chegar. Mas sem dúvida que aqui que as audiências têm um papel, as audiências e os dados têm um papel importante para o programático, porque nós, quando começámos a ter aqui este planeamento, nós estamos habituados a ter aqui um racional, a ter uma audiência para dar valor à campanha, e depois quando começámos a ter o inventário de digital out of home disponível, notámos esta diferença. Então, e agora como é que eu faço? Lá está, fomos a questão da tipologia do ecrã, estamos a falar sobre a audiência passa perto de uma determinada tipologia de ecrã. Se tivermos, por exemplo, uma marca de pneus, nós se calhar vamos dar prioridade a um posto de abastecimento, anunciar num posto de abastecimento, porque à partida quem lá vai tem carro, do que não dar tanta prioridade se calhar a um meio de transporte público, porque se calhar a maioria das pessoas pode não ter carro. E assim foi nós ao início íamos construindo. No entanto... Felizmente isso já não é necessário porque conseguimos medir. Exatamente. E lá está, com a evolução da evolução de tudo, nós já conseguimos chegar a este target sem ser preciso estar a fazer estas diferenciações, não é? E acho que isso é muito importante. E acho que até mesmo para o utilizador, muitas vezes há aquela questão de, no meio digital, no 1 para 1, o utilizador é confrontado com situações onde tem que aceitar cookies ou não. Há muita gente que rejeita, outros que aceitam, outros não sabem o que é que estão a escolher e metem uma coisa qualquer, querem tirar aquela caixa dali da frente. Só que às vezes o que as pessoas não têm noção é que quando estão a rejeitar as cookies, estão a fechar uma porta de poder nós, enquanto meio programático, criar uma boa experiência para esse utilizador. Porque se nós tivermos o mínimo de dados, que seja de interesses, faixa etária, nós conseguimos adaptar a mensagem a essas pessoas, não é? Se ela nos fecha essa porta, depois vai haver coisas que se calhar pode não ser tanto... No exterior não tem essa vertente, não é? Não há esse... Tem essa vantagem. Tem essa vantagem de não ter a caixa. Exatamente. A perguntar. Mas depois também é preciso haver aqui lá está, e aqui para isso é que serve. Por isso é que temos aqui a Ipsos para nos ajudar com isso a identificar efetivamente essa audiência de noutras formas, diferente do digital, não é? E acho que, pronto, foi efetivamente um desafio. Pronto, estando habituado a outros meios, precisava ter aqui qualquer coisa que já existia, não é? Para o meio outdoor, e agora fez aqui a transição para o digital. Essa transição acaba por, a meu ver, ser hoje levada de forma mais leve, não é? Apesar de ainda ser um desafio continuar a explicar aos clientes, acho que cada vez mais os clientes também já estão aptos para entender isso com maior facilidade e começa a ser cada vez mais fácil essa adoção por parte dos clientes. O que eu considero que continua a ser desafiante é ainda, dentro de tudo aquilo que é o nosso parque, escolher algumas com a mesma audiência, com o mesmo perfil de utilizadores, alguns ecrãs, porque é o único meio que está dividido por geoposições. E portanto, quando tens essa dimensão que não tens nos outros. Pronto. Mas não tens nos outros por uma questão de medição, porque, por exemplo, também há consumo de outros meios outdoor. Também consomes áudio outdoor e também podes ter exatamente o momento de consumo. Portanto, é só por uma questão de medição, que é unidimensional, que é só tempo. Hoje, ao dia de hoje, felizmente, a informação e os dados que nós temos têm estas duas dimensões em paralelo. Então, nós estávamos muito bloqueados em silos, até geograficamente, historicamente, que é Porto, é Lisboa, é Cascais, é Oeiras, é Sintra, é Loures, Odivelas, é quase que no nosso casulo. E o que acontece é que as pessoas circulam todas.
E é essa medição de acompanhar as pessoas todas a circular. E depois, a dimensão espaço e a atomicidade que o próprio meio, que é natural ao próprio meio. Nós atualmente, e isto todos os dias muda, estamos, eu vou falar em números redondos porque todos os dias muda, estamos a medir 52 mil ou 53 mil faces. São mais de 50 mil faces. É claro que é um desafio quando tu tens pessoas permanentemente em circulação. Tu hoje podes construir e identificar o que é a jornada de um target. Que jornadas é que um determinado target tem para construir produto? Ou seja, hoje, tanto no que é a construção de produto como no planeamento de meios, não é? Hoje tens todos estes ingredientes. Claro que tudo isto é um processo, e é um processo também de pedagogia em que, no nosso caso, cumpre-nos o papel precisamente de disponibilizar esta informação tanto a quem efetivamente tem de construir produto e a quem tem, obviamente, de zelar pelo orçamento e pelo investimento. E, portanto, hoje em dia essa dimensão torna, como é evidente, a complexidade do out of home, também é isso que lhe dá beleza, não é? Mas que hoje permite, à parte de ter toda esta identificação, permite até do lado da agência, agora vou falar assim estratosfericamente, desenhar comunicação integrada e consistente. Ok? Com outros meios, que é precisamente, eu consigo ter perfis, jornadas, trajetos, se quisermos, missões, que no dia-a-dia as pessoas têm. Portanto, tudo isso hoje é possível. Sim. Gosto também de falar aqui um dos temas que nos abordaram, aqui a questão de se esta mudança e esta adoção do programático não vai tirar o uau, como disseram aqui na Dream Media, daqui do meio. Eu acho que, efetivamente, podemos estar a fazer segmentações muito, muito afinadas e se o meio aqui pode perder o seu deslumbre. Eu acho que não vai perder. Acho que o meio continua a ter o seu impacto e é um grande impacto que tem na audiência, mas desta forma nós conseguimos ter impacto, mas conseguir chegar à audiência certa, não é? E acho que é um valor importante, porque embora haja impacto, ok, aquilo é muito agir, mas não me interessa para nada e eu queria recordação. Mas se a mensagem for do interesse da pessoa que está a ver, é claro que vai ter o mesmo impacto, a mesma recordação e se calhar até vai resultar numa conversão ou algo que posteriormente a isso. Eu acho que esse uau não se vai perder, antes pelo contrário, vai-se ganhar. Vai-se ganhar de diferentes maneiras. Vamos ter uma coisa que eu acho excepcional a aparecer nos nossos ecrãs. Vamos ter criatividades 3D, criatividades que parece que saem do ecrã. A criatividade acaba por ser uma parte muito importante na forma como se comunica e, portanto, acabamos por poder aqui com o programático poder ir além daquilo que era aquilo que tínhamos até agora. Nós conseguimos ligar triggers e ter uma mensagem personalizada por geoposição. Nós conseguimos ligar por APIs um conjunto de ferramentas para conseguir mostrar diferentes criatividades em diferentes locais no mesmo dia, na mesma hora, em 2 ecrãs distintos, podem passar imagens completamente diferentes da mesma campanha. Nós fizemos um excelente exemplo agora em Osaka, onde fizemos uma criatividade 3D espetacular, onde levámos Portugal com outro nível. Portanto, eu acho que esse uau que parece que se vai perder é apenas um momento de aprendizagem para que depois volte e ainda venha com mais força para que tenha capacidade de impactar mais e melhor as pessoas que têm à frente. Portanto, criando mais atenção, criando mais recordação,
as pessoas não procuram aquilo que não conhecem, ok? Todos nós, quando vamos pesquisar alguma coisa, já ouvimos falar pelo menos uma vez. E, portanto, se calhar são esses momentos que nós vamos ver na rua, e a rua, por não ser um momento de escolha, portanto, nossa, não é? Portanto, está lá, a posição está lá e, portanto, nós não escolhemos abrir um site, abrir o telefone, abrir uma rede social. Não, nós passamos por ali e automaticamente fomos impactados pela publicidade. E isso acaba por nos abrir um bocadinho os horizontes para irmos um bocadinho mais além. Portanto, eu acho que este UAU que se põe aqui em cima da mesa, eu acho que ainda vai ser mais elevado do que aquilo que é hoje. Sim. Não, eu acho que a provocação não era tanto essa, ou seja, isso é inquestionável. O conteúdo, a criatividade, independentemente do formato, vai ter sempre espaço para o algo. Eu acho que a provocação, não sei se era essa, André, mas pronto, a provocação é tua. Eu acho que a provocação tem a ver mais com esta noção de eu estou a fragmentar ou não, estou a ir contra o que é o princípio de ser um meio de massas ou não, estou a fragmentar com a digitalização ou não. Não vai ser fragmentada. Eu acho que vai ser escolhida e vamos cada vez mais perceber quem é que quer o quê. Há marcas que só querem estar à volta de determinados locais e que não precisam de comprar uma rede tão grande como era há uns tempos. Há marcas que só querem comunicar sexta, sábado e domingo. Não querem fazer uma transferência. Exatamente, depende do objetivo da comunicação. Portanto, por outro lado, vão existir outras que estão disponíveis para alargar o espectro de comunicação e ir para uma rede maior. Portanto, eu continuo a achar que a fragmentação não é no sentido de apenas se querer uma parte do inventário, mas sim a fragmentação vai permitir essa vantagem ao tipo de comunicação que os anunciantes. Sim, eu até diria uma coisa, porque isto é importante dizer-se até para promover aqui alguma clarificação no mercado. Normalmente estamos a falar de comparar coisas que não são comparáveis, ok? É que são coisas que não são comparáveis, porque eu posso ter objetivos de comunicação totalmente diferentes, posso querer comunicações táticas, estritamente táticas, e é completamente diferente eu comparar o que é a audiência do meu spot, de um spot, ok? Contra uma audiência de uma rede. E, portanto, são coisas que não são comparáveis e existe espaço para todas elas. Sim. Espaço para todas elas. Felizmente, hoje, isto só para se perceber que hoje conseguimos ir efetivamente ao que é a audiência do spot. Portanto, isso hoje está disponível no mercado. E que, obviamente, não é comparável com o que são redes de grande dimensão em suporte clássico, não é? E há espaço para as duas coisas porque ambas têm fins completamente diferentes. Eu posso querer ter como objetivos performance, estar na localização no momento para o target, não é? Portanto, continua a não haver, na minha opinião, desfragmentação absolutamente nenhuma do meio. O meio tornou-se, se quiserem, mais elástico. Sim. É mais elástico, está mais ágil de comunicar, porque tem todos estes instrumentos. Sim. Temos mais... lá está. Era como o Mário e o Nuno estavam a dizer, isto efetivamente não há... Dando-nos aqui a hipótese de escolher e direcionar a mensagem para o sítio correto. Não há só um sítio correto. Há vários, não é? E é o sítio correto para cada campanha. E para cada determinado cliente. E isto haverá sempre, nunca vai ser sempre o foco só, toda a gente quer aquilo, não. E há sempre a questão de não há qualquer racional, é aqui uma campanha boom e temos de estar em todo o lado, qualquer que seja o target, há um target mais específico e é aí que vamos para esse target. Mas lá está, depende de cada cliente e todos os clientes têm targets diferentes. Portanto, eu acho que isto dá valor, dá mais valor às campanhas, poder nós simplesmente conseguir segmentar e orientar
o produto que estamos a comunicar para a audiência correta. E acho que não vai ser, lá está, como vou ser redundante, mas não é tudo sempre igual e acho que vai haver vários meios de contacto. Eu acho que há aqui um ponto importante. E eu gosto muito de frisar que o mercado, a partir do momento em que se abre ao programático, se alarga além fronteiras. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e acho que os operadores olharam para isso também. Qualquer um dos operadores olhou para isso e ainda vê hoje com muito bons olhos, porque o mercado aumenta exponencialmente as suas possibilidades e portanto, quando se fala em fragmentar, até nisso eu acho que ele se torna mais camaleónico, mais elástico, porque de repente passamos a ter um espectro totalmente diferente. De repente, aquilo que olhávamos para o volume de mercado, de investimento de mercado, passa a não ser apenas o mercado português, e isso acaba por ir muito, muito além daquilo que é o desejável por nós. Claro que sim. Tendo a vantagem aqui, com o maior número de dados em cima, acredito que seja cada vez mais rico e cada vez mais importante para os anunciantes lá fora saber que esses dados existem, saber que esses dados estão disponíveis e, com a utilização certa, cada vez comprarem mais aqui dentro. Há uma visão bastante importante para pôr aqui em cima da mesa, que é a tipologia do ecrã que está à nossa frente. Nós, todos os dias, acabamos por ser expostos a milhares de publicidade entre o momento em que estamos ao telemóvel, o momento em que estamos a ouvir rádio, o momento em que estamos a ver televisão, o momento em que estamos na rua e temos os outdoors, e todos eles têm tamanhos diferentes. Portanto, acabamos por ser impactados com publicidades, com tamanhos diferentes, desde os pequenos native aos pequenos mobile ads que temos no nosso telemóvel, até aos grandes formatos que se encontram em ambiente exterior. Nós não conseguimos, e aqui precisava da tua ajuda, Nuno, e do teu conhecimento, para perceber até que ponto é que temos alguma informação sobre o tamanho do ecrã, o impacto que ele tem e o que deixa dentro de nós. Portanto, a consideração que isso cria, a memória, tudo isso. Eu falei há pouco que nós não pesquisamos rigorosamente nada que não conhecemos, portanto precisamos de conhecer pelo menos uma vez, e eu gostava de ouvir aqui falar um bocadinho sobre aquilo que é o impacto de um formato maior versus mais pequeno. Estás a falar exclusivamente de outdoor ou estás a falar de uma forma global? Porque há vários estudos, mas variedíssimos estudos mundialmente, e aliás, vocês nas vossas próprias casas têm muitos estudos e muitos modelos, até internacionais, onde veem de facto esse impacto da recordação, o impacto do ecrã, o impacto de todos esses impactos. No caso do outdoor, sim, ou seja, isso está mais do que comprovado internacionalmente. Ou seja, e obviamente que isso é um dos fatores, inclusive, de visibilidade ou de atenção na medição de audiências. Agora, há uma outra questão, que essa aí é que é importante e é uma decisão de indústria, se quisermos, de mercado. Ou seja, se daqui a 2 anos, 3 anos, o mercado quer comparabilidade entre meios, cross-media, não é? Tem que começar de forma muito séria e responsável a discuti-lo hoje. E isso é uma decisão de mercado, é uma decisão, se quisermos, até estratégica, política. Porque tu hoje não tens propriamente um termo de comparabilidade, e voltamos à nossa conversa inicial do que são as diferentes fontes de diferentes meios, diferentes plataformas de diferentes programáticas.
E, portanto, hoje, no que é o consumo de mídia, tens muitos modelos, muita modelização, muita evidência científica até, muita, vasta, vastíssima, sobre precisamente todo esse impacto. Nós, no nosso caso, temos uma vantagem, que nós podemos, à parte de medir não só efetivamente o que é a audiência que cada comunicação tem, que cada comunicação que é lançada, cada campanha tem, nós a seguir conseguimos ver impacto no sentido em que conseguimos ver se eu converti. Ou seja, se eu efetivamente tenho converti no sentido de levei esta pessoa àquela loja. Portanto, nós não medimos compra. Agora, sim, ou seja, está mais do que estudado e inclusive é um dos fatores, se quiserem, de visibilidade, está mais do que estudado e, aliás, a própria matriz da atratividade que a dimensão do ecrã tem, não é? É internacional. E, portanto, aí é standard e aplicado internacional. Sim. Eu acho que aqui nós também estamos habituados, antes do Digital Out of Home, como era tudo em devices, ou telemóvel, ou computador, ou tablet, nós, de certa forma, há sempre métricas que eram transversais a todos estes. Claro que depois o vídeo incluía métricas de vídeo e o áudio, as métricas de áudio. Mas conseguimos, de certa forma, fazer uma integração das campanhas e conseguíamos medir esta jornada do consumidor no meio, um por um. Quando passamos para o Digital Out of Home, perdeu-se isso um bocadinho, porque não é o device não é da pessoa e não há esse controle, não é? E aqui o meio tem vindo a evoluir, mas nós nunca vamos conseguir medir, como é lógico, é um meio completamente diferente, nunca vamos conseguir medir da mesma forma como medimos outros meios digitais. Existem coisas que nós podemos implementar e de certa forma já testámos na WPP, tentámos ter isto em consideração e buscar mais informação sobre o impacto que as campanhas no final podem ter na audiência e, por exemplo, podemos usar um Brand Lift Study em que funciona à parte do meio, não é? O Brand Lift Study funciona diretamente com as pessoas que estiveram junto dos ecrãs e há sempre aquele controle de se viu a campanha, não viu a campanha, recorda-se, e depois há sempre umas questões por aí fora. E é uma forma que nós temos adotado também para perceber aqui o impacto que as campanhas têm e efetivamente tem sido sempre naqueles que já tivemos com Digital Out of Home, há sempre tem muitos modelos econométricos, arsenais inteiros de modelos econométricos para medir precisamente impacto. Okay? E isso em qualquer meio. No caso do outdoor, nós conseguimos colocar aqui layers de informação ainda adicionais para medir impacto. Portanto, isso é perfeitamente possível. Acho que há aqui um paralelismo entre impacto e depois atenção ou consideração por parte dos utilizadores. Eu acho que impacto, acho que quanto maior for, não é? Portanto, maior será o impacto que vai ter. Portanto, se nós colocarmos um ecrã que faz Lisboa-Porto, não há maneira de não ter impacto. Mas depois, qual é a atenção que isso gera? Eu acho que nós começámos já, eu acho que isso vai ser uma métrica que vai ser transversal a todos os meios ao longo do tempo. Também começámos a olhar para ela agora, num passado recente. Portanto, não é uma viewability, não é uma impressão, portanto, é uma coisa mais recente. A atenção, métricas de atenção, começar a olhar para as métricas de atenção em todas as campanhas, multimeios, começa a ser uma das métricas que acaba por estar presente e acho que vai ser isso que pode vir a ser a cola entre todos os meios para que nós consigamos perceber qual é que é o meio e o momento com maior atenção por parte dos utilizadores.
começar a olhar para as campanhas multimeios e interligá-las, eu acho que é outro fator importante para conseguir também fazer aqui uma ligação entre todos os KPIs. Porque as métricas e os KPIs das campanhas nem sempre são comparáveis. O André falou há pouco do custo por face, mas nós não temos agora isso já no programático da mesma maneira. Temos as mesmas faces com mais ou com menos impressões. Depois não olhamos para o GRP também e não podemos converter isto em GRPs só porque olhamos para a frequência da campanha e para a cobertura e, portanto, nós não conseguimos ter uma metodologia 100% certa para que consiga fazer esta cola entre todas as campanhas. E se calhar são estas métricas de attention que começam a estar presentes cada vez mais e que são importantes. Mas também estão ligadas àquilo que é os resultados então das campanhas com media mix interligados e com multicanais. Nós fizemos há pouco tempo uma campanha que indexava os resultados, o share do outdoor com as métricas do digital. Realmente percebemos que teve um impacto maior do que aquilo que era esperar. Fizemos o estudo on top para perceber qual é que é o impacto que isso teve e alterar as criatividades de outdoor que advenham dos resultados do digital foi uma experiência espetacular. Queremos continuar a fazer, queremos continuar a repetir, porque achamos que não foi apenas um MVP provado, acho que é cada vez mais vai ser uma regra nos próximos tempos para os clientes começarem a ver o que é que acontece no digital. Pelo seu escrutínio, acabam por ser o local onde tem mais informação dos utilizadores, também por ser um modelo de 1 para 1 versus todos os outros, e daí para a frente conseguir alterar aquilo que acaba por ser o share de out of home e acaba por fazer aqui uma correlação bastante importante.